E como muitos de nós, fui confrontado com a utilização da IA mais ou menos em 2023, quando o ChatGPT apareceu, e foi um efeito de alterar algumas coisas da maneira como nós ensinamos e como os alunos percepcionam o ensino. Portanto, eu já fiz uma palestra deste género, em contextos diferentes, com estudantes, com professores, porque comecei a ver uma discussão pública, e houve mesmo uma discussão pública a vários níveis, a níveis dentro das áreas do ensino básico, do ensino secundário, do ensino superior. E, portanto, o meu objetivo aqui é focar-nos sobre a aprendizagem. Há muitas coisas que são problemáticas na utilização de IA, e eu não vou falar sobre elas. Não é que não sejam importantes, é só que eu quero focar na parte da aprendizagem. Por exemplo, eu não vou falar das questões da economia. Por exemplo, eu não sei se daqui a um ano vamos ter a ter esta discussão, podemos não ter OpenAI. Nenhuma delas faz dinheiro, já agora. As únicas que fazem dinheiro é a Nvidia, todas as outras estão a perder dinheiro. Okay? Os direitos de autor, a privacidade, a sustentabilidade energética, a fiabilidade dos resultados. Eu não vou abordar esses aspectos para me concentrar só nestas questões. Porquê é que nós aprendemos? E os nossos alunos sabem porque é que aprendem? Como é que aprendemos? Nós sabemos que aprendemos durante o nosso percurso, mas muitas vezes não sabemos como é que aprendemos. E que desafios é que esta IA coloca a este processo de aprendizagem. Este ponto de vista não representa a Universidade do Porto, nem sequer o meu departamento, e eu não vou dar respostas. Eu vou só levantar as questões e apontar para algumas reflexões que eu achei interessantes. Ok, a IA é uma área muito antiga, existe IA há muito tempo. Agora, hoje em dia as pessoas falam IA e só querem dizer IA generativa. A outra toda já está em utilização e ninguém se queixa dela. É um conjunto de tecnologias que a humanidade já usa há 20, 30, 40 anos, depende das tecnologias. Portanto, o termo IA refere só a esta parte generativa. Já houve muitos ciclos de otimismo de que a IA ia fazer tudo e depois de desilusão. Aconteceu nos anos 80. Portanto, não seria a primeira vez que se prometia mais do que aquilo que se cumpre. O que hoje temos de diferente no ensino é esta IA generativa, que gera simulacros de artefactos produzidos por humanos. Portanto, textos, programas, imagens, várias coisas desse género. Aqui uma citação da altura em que os políticos norte-americanos ainda faziam frases bonitas. Não sei se eram muito eficazes, mas pelo menos bonitas eram. E esta eu acho bonita. É do ex-secretário de Estado, do secretário de Educação do Bill Clinton. A educação prepara jovens para empregos que ainda não existem, usando tecnologias que ainda não foram inventadas, com os quais vão resolver problemas que ainda não conhecemos. Isto foi em 93, portanto, muito antes da IA. E é para enfatizar a importância da formação de fundamentos. Da fundação que é reutilizável, que não é da espuma dos dias. Claro que a forma como se faz isto é esta. Damos uma parte da formação que é abrangente, que tem, refere os conceitos culturais que são transversais à ciência, às artes, à história, etc. E outros que são mais pontuais, mais do nosso tempo. Quando eu fiz um curso de ciência de computadores, que não era ciência de computadores, era matemática aplicada à ciência de computadores, não havia internet como agora existe. Existia uma outra coisa parecida, mas não havia, por exemplo, páginas web. Eu assisti ao primeiro servidor web a ser montado lá no departamento. Portanto, essas coisas não existiam. Fomos adaptando. A ideia de adaptar-se a coisas novas faz parte do processo educativo. Todos nós aprendemos, mas isso não quer dizer que tenhamos uma consciência operacional refletida sobre como é que essa aprendizagem aconteceu. Agora, existe conhecimento científico sobre a aprendizagem e, falando um bocado da intervenção do Paulo Brazão, eu sou daquelas pessoas que tinham certa desconfiança em relação à ciência da educação, mas de facto há muitas coisas interessantes que as ciências da educação nos podem ensinar, e a psicologia, sobre como nós aprendemos.
Portanto, como eu vos disse, esta questão da IA foi discutida em muitos sítios. Um deles foi esta revista que é Communications of the ACM, que é uma espécie de revista de divulgação de tendências. Tem muitos artigos de opinião. Não é uma revista científica com peer review. Portanto, não publica conhecimento científico. Publica opiniões e estados de direções, tendências, filosofias. É mais generalista. E houve vários artigos a defender e a criticar a IA, nomeadamente em relação aos aspectos da ciência de computadores, da escrita de programas, da correção de programas, etc., com argumentos prós e contra. E a determinada altura houve um artigo que eu achei muito interessante, que é este, que foi de pessoas da aprendizagem, da psicologia. E o que o artigo defende é o que é que a ciência nos diz sobre como nós aprendemos. E diz coisas muito interessantes que batem muito com a minha intuição, mas que eu não sabia que já tinham sido estudadas. E eu quero chamar-vos a atenção de algumas delas. Uma delas é que a nossa memória não é como a dos computadores, não é feita de bits. Há dois tipos de memória, que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A de curto prazo é a que nós usamos quando estamos ativamente a resolver um problema e é essencialmente fixa. Varia entre as pessoas, de alguma forma, mas cada pessoa tem um buffer de memória de curto prazo limitado. A de longo prazo é essencialmente ilimitada, vai crescendo ao longo da vida. A diferença entre um principiante que esteja a aprender, pode ser matemática, pode ser programação, pode ser escrever um texto, não importa, é que o principiante está a usar fortemente a memória de curto prazo, não tem memória de longo prazo a qual recorrer. Enquanto que um perito ou uma pessoa experiente tem essa memória de longo prazo e recorda e reutiliza coisas que guardou na memória de longo prazo. Portanto, o outro aspecto interessante é como é que nós generalizamos. Nós não generalizamos só vendo muitas instâncias de problemas, como um LLM, não é assim. Nós temos de ver instâncias, ver abstrações e voltar às instâncias. Há aqui um processo dialético entre a abstração e o concreto, que é muito importante para reforçar como o abstrato, como o concreto é um caso particular do abstrato. Quem trabalha em programação, matemática, sabe muito disto, sabe que isto é verdade, acontece sistematicamente, porque as abstrações custam a aprender quando a pessoa se vê da primeira vez. E este processo de aprender, revisitar, voltar atrás é muito importante. E é necessário tempo e repetir espaçadamente. Não faz sentido concentrar a informação numa vez só e não repetir. Esta repetição é que ajuda a formar a tal memória de longo prazo. Senão, aquilo fica na memória de curto prazo e não produz nada na memória de longo prazo. Há até números exatos que as pessoas recomendam, 90 minutos, mais 20 minutos de pausa, etc. Já agora, estas são as primeiras coisas que vão pela janela fora nas universidades quando é preciso fazer horários. É o tempo entre aulas. Primeira coisa que a gente deita fora, como se não fosse nada importante, é duas aulas de 1h30 seguidas, duas aulas de 2 horas seguidas, não importa. Portanto, mostra logo um problema que temos com a aprendizagem. O problema é que, aparentemente, um LLM é um oráculo de Delfos que responde a qualquer pergunta, não é? Põe uma pergunta sobre qualquer assunto e ele responde de uma forma aparentemente estruturada. Isto dá a percepção aos alunos e, por vezes, aos docentes, de que já não vale a pena aprender certas coisas, porque eu posso, por exemplo, perguntar ao LLM tipo just in time, no momento em que preciso do conhecimento, vou ao LLM e pergunto. É uma ideia que parece muito sedutora. Esta ideia de eu não tenho que fazer trabalho de abarzenar conhecimento, chego a um problema e perante o problema vou ao LLM, peço informação à medida da necessidade. Só que isto é uma falácia, isto não funciona. E as pessoas que estudam aprendizagem sabem que não, porque nós temos que formar estes conhecimentos de memória de longo prazo. Se não tivermos a memória de longo prazo, nem sequer sabemos colocar a pergunta de forma certa. E seguramente não sabemos se perceber se uma resposta é uma resposta correta. Portanto, é muito difícil substituir este processo e toda a evidência que existe em ensino é que quando substituímos produz pior aprendizagem. Ok. O que é o problema? O problema é que a IA é quase que um denial of service ao sistema de educação.
Porque a tendência, perante uma mudança, é fazer analogias com o passado. E as analogias podem ser simplistas e podem não corresponder à realidade. Uma que eu ponho ali é aquela ideia da semelhança com as calculadoras. Comparar quando se introduziram calculadoras no ensino da matemática com a introdução da IA no ensino de qualquer coisa. São coisas muito diferentes. As calculadoras são ferramentas. São ferramentas que usam um processo algorítmico para fazer contas. É bem definido quando funcionam, quando não funcionam. A IA é um simulacro de conhecimento. Ela produz uma resposta a um problema sem contornos, sem qualquer baliza. Não há nenhum limite ao que pode ou não pode fazer aparentemente. E, portanto, a comparação com a calculadora é completamente desprovida de sentido. Tal como já agora a comparação entre usar um LLM e usar uma linguagem de alto nível versus usar uma linguagem de baixo nível. Uma linguagem de alto nível é uma linguagem formal para exprimir problemas de forma rigorosa. Não é um oráculo em que eu peço problemas sem saber o problema que quero resolver. Que é essencialmente o risco com a IA. É eu querer resolver uma coisa que nem eu próprio sei o que é. Isso é a tendência normal dos seres humanos. Foi por isso que nós inventamos ciência. Foi para caracterizar o que é que queremos resolver. Ser mais preciso do que queremos resolver. A ideia de ensinar IA para que os estudantes não fiquem para trás. Isto tem muito a ver com o discurso da competitividade, como se fosse uma corrida. E há um grande problema aqui. Primeiro, não está provado que a introdução de novas tecnologias mais cedo leva necessariamente a melhores resultados de aprendizagem. Às vezes é preciso uma reflexão sobre o uso para perceber, afinal aquele uso não foi muito eficaz, devíamos ter usado de outra forma. Portanto, a ideia de ensinar mais depressa não é necessariamente muito rápido. Eu acho que isto também tem muito a ver com a cultura de venture capital, de eu tenho que investir cedo para ganhar o máximo, mas não é assim que funciona no conhecimento. Não há esta noção de que eu tenho que investir mais cedo, vou aprender mais. Não funciona assim. Portanto, eu tenho muitas dúvidas deste tipo de argumento. E o meu ponto é que devemos questionar se aquilo que estamos a usar, a promover, de facto tem a ver com o objetivo da aprendizagem. E focar no objetivo da aprendizagem e não naquilo que é produzido como um side effect da aprendizagem. Eu gosto muito deste meme. Não sei se alguém já viu, que é, o senhor está a procurar uma carteira e pergunta o polícia se perdeu aqui a carteira. Ele diz, não, mas é aqui que está a luz. Nós fazemos sempre isto quando avaliamos estudantes. Nós avaliamos estudantes por um exercício, um ensaio, um relatório, um programa, mas o relatório, o ensaio, o exercício são essencialmente andaimes de um edifício. O edifício que queremos é o conhecimento. Só que nós não podemos entrar na cabeça do aluno e ver que o conhecimento entrou lá, não é? O que é que nós pedimos? Pedimos um proxy. Este proxy é um destes artefactos. E é muito fácil aos professores confundirem o objetivo da aprendizagem com a produção de artefactos. Isto é anterior à IA, não tem nada a ver com a IA. Mas a primeira vez que eu me constatei foi de um outro professor, num blog, o Chris Okazaki, do West Point, dava também programação, que tinha apanhado um aluno que estava a ajudar outro aluno num trabalho de programação, dando-lhe o trabalho dele, do que tinha feito, para ele ter melhor nota. E ele argumentou com o aluno como é que ele estava a ajudar, dando-lhe o programa feito. No fundo, o aluno estava a achar que o professor é como se fosse um cliente que cria um programa. E o programa que estava ao lado era tão bom, podia dar o programa do outro. Só que isto é uma visão completamente errada. Porque o que eu não quero o trabalho como um cliente quer um programa. Eu quero o processo de aprendizagem que levou ao trabalho. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando dei compiladores, todos eles têm que fazer um mini compilador, que é uma coisa que para um aluno de faculdade parece assim uma coisa difícil de fazer. Todos eles têm que fazer o processo de fazer um mini compilador em grupos de 2. E eu digo-lhes, eu não quero 40 ou 50 compiladores de um subconjunto de C mal feitos, não preciso, já tenho um compilador de C. O que eu quero é que vocês passem por esse processo. Portanto, eu não sou o vosso cliente. Vocês não têm que fazer o código, dar-me o código a qualquer custo. É o processo que importa. E, portanto, focar no artefacto é um erro. E este é o problema da IA generativa. É que torna o artefacto muito barato. Mas torna-o anormalmente barato.
Ou seja, se sairmos do processo educativo e formos para o mundo real, a IA generativa é muito menos eficaz do que no processo educativo. Por uma razão muito simples. O treino da IA generativa é muito com materiais de ensino. Em particular da minha área. Porque os informáticos foram os primeiros a colocar coisas na web. Portanto, muitos exercícios de programação estão na web, muitos compiladores, muitos projetos, muitos repositórios de GitHub. Portanto, há um overfit da IA ao tipo de exercícios que se fazem na faculdade. Isto não quer dizer que esses exercícios sejam errados. Esses exercícios fazem todo o sentido do ponto de vista pedagógico. Mas o que quer dizer é que dá uma percepção de que já não vale a pena fazer esses exercícios, porque há aqui uma máquina que os automatiza, mas isto não produz a tal memória de longo prazo que permite formar uma pessoa plástica para evoluir de futuro. Há pouca evidência que o uso da IA generativa seja positivo nestes processos. Há muita evidência, alguma, não vou exagerar, há alguma evidência que pode ser muito negativa. Um deles é o que foi referido pela Maria João, que é este, Your Brain on ChatGPT, que é um trabalho de cientistas do MIT, do Massachusetts College of Art and Design, que o que eles fazem é, tiveram 54 estudantes de undergraduate, mestrados, doutoramentos, a fazer ensaios, 3 grupos, um com o ChatGPT, outro com pesquisa web, mas sem LLMs, e o outro sem qualquer auxílio. E ligaram-nos a ECGs, portanto, a monitores de ondas cerebrais, para ver o que é que está no cérebro a ser ligado. Concluíram que o que serve a ser ligado é muito diferente. Entre os 3 há diferentes padrões do que está a ser ligado no cérebro. O grupo LLM teve muito pior performance do que dos outros 2 grupos, a nível neural, linguístico e pontuação geral. E mais, o grupo da LLM foi o único que era incapaz de citar uma frase do seu trabalho e às vezes reconhecer qual era o seu trabalho. O que mostra uma coisa assustadora, que é o trabalho de facto não foi feito por eles. Okay? Há um outro efeito que eles também viram, é trocar. Depois os que usaram LLMs foram fazer ao contrário e vice-versa. E mesmo aí, os que usaram LLMs ficaram pior. Ou seja, eu ter começado com um LLM foi pior para a formação desses estudantes. Não foi melhor, foi pior. Isto é um sinal de que é preciso ter muito cuidado a usar LLMs como uma primeira ferramenta. Quanto mais cedo pode ser pior, não é melhor, é pior. Portanto, isto não é uma conclusão. A adoção rápida e a crítica pode ser profundamente negativa. Temos que ter muito cuidado na exploração destas tecnologias. Eu não digo não fazê-las, porque pode haver maneiras interessantes de usar LLMs. Agora, eu prefiro ter uma clareza sobre o que é que eu estou a querer fazer. E de ser muito claro para nós próprios, quando desenhamos, por exemplo, processos de avaliação, para com os colegas, para com os estudantes, dizer-lhes porque é que eu não quero que você use um ChatGPT. Não é porque estou a ser chato. É explicar-lhes qual é o interesse. Até porque há sempre estudantes que querem mesmo aprender. A gente tem que estar lá para esses. Há estudantes que estão genuinamente a querer aprender por automotivação. São sempre a minoria no ensino superior, como em todos os níveis de ensino, mas esses estudantes nós também temos que os acariciar e temos que lhes dar as condições deles progredirem. E eu gosto desta afirmação do Carl Sagan, que é manter uma mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro caia. Não é? Ok.